Segundo vídeo, amados e amadas, como voltar a confiar depois da decepção? Decepcionar-se com uma pessoa querida, principalmente esposa, filhos, é uma experiência praticamente que todos já tivemos, né? Mas é possível voltar a confiar depois de uma decepção? A decepção é um relacionamento, seja amoroso, familiar, amigo, traz consequências negativas variadas, mágoas, quebra de confiança, medo de se envolver romanticamente, medo de fazer novos amigos, perda de admiração pelas pessoas que nos ofendem, convivência insuportável e outros. Quando acreditamos que alguém é confiável e jamais irá ferir nossos sentimentos, recuperar-se do choque de realidade é doído. A imagem arquitetada tanto do indivíduo que decepcionou, quanto do relacionamento construído com ele é desfeita. Pode levar meses ou anos para nos sentirmos confortáveis com aquela ou outra pessoa novamente. O que aconselhamos, no entanto, é não basear todas as suas relações em um único acontecimento ruim, momento que marcante. Você deve aprender a voltar a confiar, sim, em alguém depois de grande decepção. Como diz na gíria do povo, nem todos os 5 dedos da mão são iguais, então nem todos são iguais. É possível voltar a confiar depois da decepção? A pessoa que não consegue voltar a confiar após várias decepções, comumente segue o padrão comportamental, não investe emoções em nenhum relacionamento, teme estar se envolvendo demais quando encontra uma outra pessoa bacana e alimenta a amargura de uma relação, as pessoas em geral. Ela faz tudo para evitar sentir o calor da decepção. Novamente, corre longe. Como não consegue prever como os comportamentos dos outros, prefere se esquivar de todas as relações e sabotar os que parecem estar progredindo. Além disso, passa a nutrir a crença de que todos são iguais. Como eu disse, os 5 dedos da mão não todos são iguais, para justificar o afastamento das pessoas. Viver com temor não é agradável, tampouco saudável. Essa postura esquiva exige muito esforço e atenção para acabar com qualquer progresso nas relações afetivas, o que se pode acabar estressando a pessoa decepcionada mais frequentemente. O comportamento esquivo também gera ansiedade. O indivíduo decepcionado passa mais tempo se perguntando sobre as intenções do outro e buscando maneiras de se proteger que aproveitando a vida. Sim, é gostoso se relacionar com alguém, a fazer amizade com os filhos, com a família, com a esposa, mesmo sendo impossível às vezes saber o que os novos laços irão causar, decepção ou não. Como diz a gíria, se a esposa trai uma vez e você perdoa, ela trairá segunda, terceira ou quarta vez. Essa maneira, ou o marido também, né? Essa maneira mais sadia de preservar suas missões. Dê tempo ao tempo. Permita que o tempo cure as feridas causadas pela decepção que você teve com sua esposa. Faça causas que lhe deixem feliz, fique perto e fale com as pessoas queridas e se concentre em viver sua vida com normalidade. Não pense muito sobre o ocorrido para não se apegar às emoções negativas. Quando você cede à raiva ou à tristeza, elas crescem e dominam o seu bem-estar e seu humor. Nos primeiros momentos após a decepção é preciso ter paciência, confiar na capacidade remediadora do tempo. A dor pode parecer insuportável quando recente, mas perderá a intensidade com o tempo gradualmente. Sim, aproveite cada pequeno progresso da relação que você tem. Desfrute de cada momento, especialmente os que indicam que você se torne mais íntimo. Conversas profundas, um ato de compaixão, conselhos, uma surpresa romântica,
um segredo compartilhado. Aproveite os pequenos momentos bons, se alimentar de expectativas para o futuro, sonhar com os próximos meses, anos, com aquela pessoa é quase que inevitável quando estamos apaixonados. Entretanto, não deposite toda a esperança em um futuro extenso ao lado daquela pessoa. Essas expectativas podem crescer e se manifestar através de cobrança no dia a dia, danificando a relação. Deixe o relacionamento, siga o seu curso natural, aprenda com seus erros. Sim, assim que a dor da decepção enfraquecer, reflita sobre possíveis erros cometidos durante o relacionamento, seja afetivo ou não. Você pode ter se deslumbrado com um ou outro, ignorando o comportamento nocivo dele. Quando estamos apaixonados, é comum relevarmos muitas atitudes que em outra situação causariam hesitações. Sim, ou você pode ter deixado a sua autoestima de um lado para focar e agradar a sua amizade, a sua parceira ou parceiro. As pessoas com quem nos relacionamos podem agregar muito valor às nossas vidas através da experiência inédita, risadas, conhecimento emocional e apoio. Essa troca deve ser mútua. Se você foi o único a se esforçar para tornar a relação melhor entre marido e mulher, algo definitivamente não estava certo. Reflita sobre erros como esse, para não repeti-los nos seus próximos relacionamentos com a esposa, caso seja necessário. Ore, peça a Deus que tenha piedade e te ajude. Mantenha o diálogo aberto, sincero, sempre. Não minta. A comunicação de todos os relacionamentos deve ser permanente. Ambas as pessoas devem ter liberdade para expressar como se sente em relação ao outro, ou a outros elementos que te magoaram ou te deixaram felizes. Caso contrário, o conflito e desentendimento podem se tornar recorrentes. Se a pessoa com quem você se relaciona age com desacordo com relação aos seus sentimentos, contudo, pode não querer o seu bem. Sim. Além disso, quando você se expressa com sinceridade ou escolhe o silêncio, passa a impressão errada para outra pessoa. Ela pode te magoar sem nem ter a consciência disso, porque acha que você está tudo bem com você. Para ser duradoura, todas as relações afetivas, familiares, amizade, precisam cultivar a honestidade, deixando suas intenções bem claras. Após uma decepção, de reabrir o seu coração e expressar sentimentos pode ser mais difícil, mas lembre-se de que a sinceridade é necessária para construir um relacionamento saudável. Sim. Depois dos relacionamentos, uma relação complicada, embora a esposa, o amigo ou o parente jure ser incapaz de te magoar ou decepcionar, ainda pode acontecer. Todos nós podemos agir de maneira contrária à esperada ou prometida a outra pessoa e desapontá-la. Os seres humanos são complexos e, sobretudo, emocionais. É comum a pessoa inflar o peito para dizer: eu nunca vou ter determinadas atitudes, nunca vou te decepcionar, vou te amar até a morte. Com o passar dos anos faz exatamente aquilo. As emoções, os pensamentos acerca do que elas acreditam ser ruim se modificam, levando-as a ir contra suas palavras próprias. Todavia, esse fato não implica o dever de aceitar todas as decepções e nunca mais tocar no assunto. Você deve expressar seus sentimentos e conversar com a pessoa que decepcionou sobre o ocorrido, mesmo se não houver desejo de restabelecer o laço ferido. Assim evitará o bombardeio de especulações sobre a situação em sua mente e conseguirá colocar um ponto final na questão definitivamente. Compreender que a decepção é algo que pode acontecer em qualquer relacionamento vai ajudá-lo a reter menos ressentimento. Não podemos controlar as pessoas, somente confiar
em suas palavras e aproveitar os momentos bons ao seu lado. A idealização dos laços pode nos tornar cegos para o comportamento inapropriado, que culmina na decepção e causar medo de construir novo relacionamento. O ideal é enxergar as pessoas que nos cercam como semelhantes possíveis de erro, incluindo os indivíduos que admiramos, as pessoas, os amigos. Amém? Amados e amadas, como superar a decepção amorosa e seguir em frente? Uma das decepções amorosas pode ser uma das experiências mais dolorosas e desafiadoras que uma pessoa pode enfrentar. Ela pode se dar em dois extremos: quando você está em um relacionamento e cria expectativa que não são correspondidas pelo outro, e quando você se apaixona por alguém e espera fielmente que essa pessoa corresponda a esse amor, mas isso não acontece. Em um relacionamento mais longo, a decepção pode vir de várias formas: traição, tratamento mau, palavras rudes, uma expectativa sobre algo que você criou em relação ao seu parceiro, mas não obteve o resultado que buscava, o fim do amor, entre outras coisas. Por outro lado, existem as decepções dos relacionamentos mais curtos. Digamos que você iniciou um relacionamento com alguém e acabou apaixonado logo no início da relação, e isso gerou grande expectativa a você. Você então fez vários planos em relação ao futuro, se doou completamente para fazer a dar certo, mas no pico das emoções acabou se esquecendo que um relacionamento é composto por duas ou mais pessoas. Será que a pessoa do outro lado também se apaixonou por você? Sentiu a mesma coisa em relação a você? Quando o sentimento não é recíproco, vem então a decepção amorosa. Você fica triste, frustrado, magoado, decepcionado, entre outros sentimentos depreciativos. E agora, cara pálida, como se deve livrar de todos esses sentimentos? Como se erguer e dar a volta por cima? Por que nos decepcionamos quando não somos correspondidos? É normal sofrer e se sentir insuficiente quando o relacionamento acaba. Afinal, você nutria sentimento por aquela pessoa, convivia com ela, tinha uma relação de cumplicidade, de repente isso tudo acaba e você se vê sozinho e muitas vezes perdido, sem saber como agir ou como levar a vida sem o seu marido, seu cônjuge, seu bem querido. Porém, você já parou para pensar que porque muitas pessoas ficam tristes, decepcionadas a ponto de desenvolver algum transtorno psicológico, como a depressão, por exemplo, desânimo? Isso acontece porque criamos expectativas altas no outro. Muitas vezes esperamos mais do que a outra pessoa pode nos oferecer. Na maioria das vezes nos frustramos e nos colocamos a culpa do parceiro. Será que isso é justo? Será que não estamos esperando demais de quem está lá no outro lado? Precisamos entender a cada ser humano que é diferente, cada um dá e recebe de forma distinta. Não temos o direito de ficar com raiva só porque tal situação não saiu como esperava. Em um relacionamento é preciso ajustar as expectativas e a realidade de cada um. O relacionamento pode dar certo. Para dar certo, precisa ter o diálogo, a comunicação, o perdão, a gratidão. Muitos acabam se desfazendo por não ter essas ações como pilar de tudo. Então, independentemente de ser um relacionamento já antigo ou de pouco tempo, sempre converse com o seu parceiro, não traia pelas costas sobre seus desejos e vontades, e também o deixe expor os seus próprios sentimentos. Não mande ele embora do lar, não expulse ele da família. Os perigos
que o excesso de expectativa pode trazer. Quanto mais se espera de uma pessoa, maior será a decepção e, consequentemente, você irá se sentir de uma forma mais intensa. Todos os sentimentos que vierem à tona irão se até atingir você fortemente. Mas será que você está preparada para senti-lo de uma forma saudável? Pode parecer estranho, mas quando falo saudável, quero dizer de uma maneira que você consiga controlar mais tarde, superar e seguir a vida. Quando o relacionamento acaba, muitas pessoas não conseguem controlar seus sentimentos, eles desenvolvem depressão, dependência emocional, baixa estima, transtorno de ansiedade, entre outros distúrbios psicológicos. Consequentemente, isso também atinge o físico. A pessoa deixa de se cuidar para se alimentar e praticamente deixa de viver, porque acredita que não será feliz sozinho, sozinha, ou não será capaz de seguir a vida com seu ex-parceiro. Começa a perder até mesmo as oportunidades que a vida te apresenta no âmbito pessoal, intelectual e profissional. Será que realmente é impossível superar uma decepção, uma desilusão amorosa? Cada relacionamento tem sua característica e particularidade. Cada pessoa tem a sua forma de encarar as situações, mas com certeza qualquer pessoa tem a capacidade de se erguer depois de uma desilusão amorosa. Pessoa mais racional pode ter uma certa facilidade na superação de uma relação. Elas também irão sofrer, ter seus momentos de tristezas, mas irão se recuperar com facilidade. Por outro lado, aqueles que são mais emocionais ou já são predispostos a possuir algum distúrbio emocional irão se sentir o término de uma forma mais intensa. Consequentemente, demorarão um tempo para superar e alguns levam até o suicídio. Para aqueles que se sentem em dificuldade, é preciso colocar a prática de algumas atividades que irão superar tudo. Chore quando alguém, um ente querido, morre. Fique triste, desabafe, sinta a dor e o fim de algum relacionamento pode causar. É importante colocar isso para fora. As lágrimas lavam a alma. Não tente se fazer forte ou fingir que não está sofrendo. Guardar todo esse sentimento de sofrimento é pior até mesmo que afeta a sua saúde mental, física, espiritual. Dê tempo ao tempo. Muitos dizem que o tempo cura tudo, isso é verdade. Tudo vai parecer insuportável no primeiro momento, mas com o passar dos dias, meses e anos, você vai esquecendo o que está acontecendo. A dor vai passando, seu coração vai se acalmando e quando notar, estará curado das feridas desse relacionamento de traição e de ingratidão por parte daquelas servas que eu numerei lá em cima, nome por nome. Foque em você. Nossa autoestima pode ser muito abalada após o término de relacionamento. Você começa a pensar como tudo poderia ter sido diferente. Tente encontrar motivos para o fim da relação, mas entenda que agora é a hora de focar em você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Pense em você. E agora, pare de se curar e voltar a ter um amor próprio. Faça atividades prazerosas, fale com pessoas do bem. Foque em cuidar mais da sua beleza estética. Busque fazer atividades que te alegram, como ir ao cinema, passear no parque, ler livros, ler a Bíblia. O importante agora é trabalhar para recuperar tua autoestima e autoconfiança da sua vida. Aprenda a perdoar também. Nesse momento não importa quem cometeu mais erros na relação. O essencial agora é você se perdoar e também perdoar o outro. Ficar aguardando o ressentimento não irá te ajudar a se recuperar. Pelo contrário, alimentar sentimentos negativos atrai somente coisas ruins para a sua vida.
Se liberte dessa culpa para conseguir seguir em frente de uma forma leve, saudável. A vida não pode parar porque você teve uma experiência ruim de relacionamento, não significa que todos serão assim e que a vida acabou. Vá vivendo sua vida, continue trabalhando, estudando, realizando suas tarefas diárias, mas sempre com o coração e mente aberta, não só para novos relacionamentos amorosos, mas também para novas oportunidades na sua vida. Posso ser feliz sozinho? Eu que o diga, né, amados e amadas? Com certeza, antes de entrar nesse relacionamento, você possivelmente vivia sozinho, sozinha, e muito bem, certo? É compreensível se sentir deslocado depois de anos com alguém, mas aos poucos você vai percebendo que não precisa estar com uma pessoa para ser feliz e realizado. Joia! Uma ótima forma de ser feliz sozinha, praticando o amor próprio e o autoconhecimento. Fé em Deus, ler a Bíblia. Quando você se conhece no fundo e entende todos os seus gostos, defeitos e qualidades, características, fica mais fácil saber o que te faz feliz e o que te faz triste. Não deixe uma sociedade ultrapassada ditar como você deve ser feliz. Não existe regra para ser feliz. Lembre-se que no final de tudo, quem irá vivenciar essa experiência será você. Então faça o que você quer fazer de forma que achar melhor. Acho que sozinho não vou conseguir. Você é uma pessoa que está passando por uma decepção amorosa e não está conseguindo superar sozinho a situação. Sente que precisa auxílio dos irmãos da igreja, do pastor, da Bíblia, para se erguer. Então, procure com fé aqueles que poderão te ajudar. Não permita que a discórdia semeie a divisão da sua vida. A divisão acontece quando não somos mais capazes de suportar as diferenças, porque queremos o mundo do jeito, da nossa forma, da nossa maneira de pensar. Nós muitas vezes somos usados pelo mal e usamos o mal para salvar. Usamos o mal para semear a separação e a divisão no meio de nós. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Lucas capítulo 11, verso 17. A palavra de Deus nos dá as condições nesse momento para vermos a ação do adversário no meio de nós. Melhor ainda, a ação do adversário, aquele que divide, separa, aquele que não é a favor do que é unido, estável, sincero. Ele dividiu o reino de Deus, separando-se dos anjos que fizeram a vontade do Senhor. A missão do diabo no mundo é justamente esta: lançar a divisão e a separação. Observe, servas do Senhor, como disse eu, que o diabo não conseguiu separar a igreja no reino de Deus. Está usando agora pessoas, a sua mente, para desestruturar o entendimento entre a comunidade e provocar a separação e a destruição da obra. Vivemos em um mundo dividido pela desigualdade, vivemos em um mundo dividido por limites geográficos, políticos e por tantas outras coisas, mas a grande divisão não é esta, amados e amadas. A grande divisão é aquela que está no fundo do seu coração humano, fruto do orgulho, da autossuficiência, fato que leva muitas vezes o ser humano a acreditar que é melhor do que o outro, que é mais importante do que o outro e que pode mais do que o outro e não respeita o outro. A divisão nos leva a nos acusarmos uns aos outros, mais capazes, uns aos outros, colocando a culpa nesse ou naquele. Então não somos mais capazes de operar a conciliação e a reconciliação. Basta ver como se divide nossas casas, nossas famílias. Não estou falando de divergência ou diversidade de opinião, de expressões de vida, que são coisas saudáveis e maravilhosas, pois na mesma casa, um pode pensar de um jeito, outro de outro. O marido pode ver de uma forma e a mulher de outra. Isso não é uma divisão.
que estou me referindo. A divisão causada pelo mal é quando se opõe contra o outro, quando um não é mais capaz de conviver com o outro, quando não somos mais capazes de suportar as diferenças, porque queremos o mundo do nosso jeito, da mesma forma, da nossa maneira de pensar. Nós muitas vezes somos usados pelo mal e usamos o mal para semear a separação, a divisão no meio de nós. A divisão muitas vezes tenta reinar na igreja, na comunidade, na casa, na família. Deus, por intermédio dos grupos das igrejas, dos pastores, das levitas, que muitas vezes estão à frente, e já vimos muita coisa de Deus se acabar, se destruir, não porque Deus quisesse, mas por causa da divisão, desunião, confusão entre os familiares, as igrejas, os irmãos. Já vimos esse mal em nossas casas, nossas famílias, nosso meio. Por isso, nesse tempo favorável, que é o tempo de Deus, precisamos pedir perdão a Ele por todas as vezes que deixamos levar pelo espírito da divisão, da intriga, do ódio, da separação, pelo espírito da discórdia, e por todas as vezes que somos levados por esse mesmo espírito, semear discórdia, dor, separação, ofensa, no reino de Deus, entre nós, marido e mulher, e irmãos e família. O poder do exemplo na família. Pai, mãe, tem que ser exemplo para os filhos. Não basta dizer, não faça o que eu falo, faça o que eu digo. Ou melhor, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. A família é o núcleo central da nossa vida. É nela que recebemos os primeiros ensinamentos, desenvolvemos nossos valores e moldamos o nosso caráter. Os exemplos que damos dentro da casa, pai e mãe, podem influenciar significativamente o comportamento dos filhos, as escolhas dos nossos futuros filhos e cônjuges. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo nos convida a sermos imitadores de Cristo, assim como Ele foi. Esse chamado não é apenas para a nossa vida espiritual, pessoal, mas também se estende à forma como lideramos e servimos as nossas famílias. Exemplo de Cristo como base. Jesus Cristo é o nosso molde perfeito. Ele viveu uma vida sem pecado, demonstrando amor, compaixão, paciência e obediência a Deus Pai. Na família somos chamados a refletir a mesma qualidade. Cristo não apenas ensinou sobre o amor, segundo o mandamento dele, amai o próximo como a ti mesmo, mas o demonstrou em suas ações, mesmo em meio ao sofrimento e à rejeição. Como pais, cônjuges e filhos devemos buscar e seguir o exemplo de Yeshua Mashiach em nossas atitudes diárias. Amor sacrificial. Efésios capítulo 5, verso 25. Paulo exorta os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso significa colocar as necessidades do outro acima das nossas, buscando o bem-estar do cônjuge e dos filhos antes dos nossos próprios interesses. Obediência e respeito. Jesus mostra, sendo filho de Deus, foi obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, verso 8. Ele respeita a autoridade de Deus, Pai, e cumprir a sua vontade. Da mesma forma, devemos ensinar nossos filhos a obedecer e respeitar autoridades, seja ela dos pais, dos professores, dos líderes espirituais. O impacto do exemplo da vida dos filhos. Atenção, pais, mães. Os filhos são grandes imitadores. Eles aprendem muito mais do que fazemos, do que falamos. Se desejamos que nossos filhos sejam honestos, amáveis, temente a Deus, devemos primeiro demonstrar essas qualidades em nossa vida diária. Integridade, um dos maiores presentes que podemos dar aos nossos filhos é o exemplo de integridade.
quando vivemos de acordo com os nossos valores, mesmo quando ninguém está olhando, mostramos a eles a importância de ser fiel a Deus e aos princípios dele. Perdão e reconciliação em uma família de conflitos são inevitáveis. No entanto, o modo como lidamos com esses conflitos ensina nossos filhos sempre sobre o perdão e reconciliação. No entanto, Efésios capítulo 4, verso 32, nos instrui a sermos bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus Pai perdoou em Cristo. Responsabilidade dos pais como líderes espirituais da família. Deus designou os pais como líderes espirituais da família. Isso significa que cabe a nós guiar nossos filhos através de exemplos do caminho, da verdade e da vida do Senhor, ensinando-lhes palavras de Deus e orando por e com eles. Não devemos terceirizar essas responsabilidades a outros, às escolas, igrejas. Devemos ser os primeiros a introduzir nossos filhos na fé de Cristo. Ensino constante, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, nos instrui a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, conversando sobre elas em casa, ao caminhar, ao deitar, ao levantar. O exemplo de uma vida devota é uma das melhores formas de ensinar. A oração como base, a Bíblia como base, é fundamental na vida familiar. Devemos ensinar os filhos a ler a Bíblia, a orar, não apenas no meio de palavras, mas através dos nossos próprios exemplos de dependência em Deus e da oração. Aplicação, o poder de exemplo na vida da família é incalculável. Como cristãos, temos a responsabilidade de viver de forma que nossos filhos e cônjuges vejam Cristo em nós. Isso significa ser intencionais na nossa vida espiritual, cultivando um relacionamento íntimo com Deus e permitindo que isso transpareça em nossas ações diárias. Que possamos examinar nossas vidas à luz do exemplo de Cristo e nos perguntar: estamos vivendo de maneira que os meus filhos desejam seguir o exemplo do Pai, o exemplo de Cristo que vê em mim como exemplo? Se a resposta for negativa, é tempo de você buscar transformações que só o Espírito Santo pode operar na sua vida. Ser um bom exemplo na família não é uma tarefa fácil, mas é uma responsabilidade dada por Deus. Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que devemos imitar a Cristo em tudo. Ao fazermos isso, deixamos um legado espiritual poderoso para as próximas gerações. Que o Senhor nos ajude a ser exemplos vivos do seu amor, graça e verdade dentro das pessoas, das casas, para que os nossos filhos, esposas, sejam inspirados a seguir Cristo de todo o coração. Amém, amém, amém. Como podemos fortalecer o amor da família? O amor na família. Os pontos fundamentais são: a família é uma escola de enriquecimento humano. Como tornar a família em um ambiente onde todos se enriquecem, sejam felizes? Talvez a resposta mais coerente seja: para existir riqueza precisa ter coisas preciosas. Mas no caso da família, a riqueza é o amor. Nesse sentido, há a necessidade de cada um no ambiente familiar contribuir para que os laços do amor se fortaleçam. É uma tarefa diária a cada um de nós. Propomos 2 pontos fundamentais a serem exercitados em família para que o amor cresça e fortaleça: oração e família, tudo juntos, a família reunida. A oração em família, a família por si só não consegue viver o amor se não estiver conectada, ligada totalmente à fonte do amor, que é Deus. E a forma de se entrar em contato com Deus é por meio da oração, jejum, a Bíblia. Orar em família é fundamental, junto com os filhos reunidos. Buscar a luz do Espírito Santo em qualquer situação, reservar momentos de ir ao culto,
orar, ler a Bíblia, participar dos cultos e louvor a Deus. Temos que investir no relacionamento humano. Depois é preciso investir nesse relacionamento por meio de mudança de comportamento nas relações. Quando ofendemos, pedimos perdão. Os casais devem cultivar o diálogo, onde o respeito e a forma de falar demonstra o carinho, o amor, afeto, cuidado entre si. Desterrar das famílias as acusações, brigas, discussões sem sentido. Traz harmonia, o bom humor, o perdão, a reconciliação, o amor dentro da casa, com os filhos. Os pais respeitam os filhos e se tornam amigos deles, e que dê exemplo de um pai. Os filhos aprendam o amor por meio dos gestos, dos exemplos e palavras. Que os filhos tenham profundo respeito pelos pais e honrem com a sua atitude, com diálogo respeitoso, amável. O amor é sempre possível se no dia formos introduzindo pequenos gestos de amor e de compreensão e dedicação à família. O amor cresce, fortalece se existem disposições interior para buscar Deus e investir no relacionamento com marido e mulher. Comece hoje mesmo e verá como todos se enriquecem quando o amor é a fonte do centro da nossa vida e da nossa família. Amém, amém, amém. Que ordem devo seguir? Deus, família, trabalho, igreja. A escala de valores cristãos está desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado porque não entendem que as Escrituras nos ensinam a respeitar a respeito dos assuntos. Outros porque, mesmo tendo consciência dos valores e prioridades, não conseguem tê-los em prática. É comum deixar que aquilo que é urgente tome lugar daquilo que é importante. Por isso, no final dessa pregação, vamos refletir sobre as prioridades. A primeira coisa a ser feita, ordenarmos nossos passos, é conhecer os valores à vista de Deus, o que a Bíblia nos ensina, lutar e fazer funcionar. Deus em primeiro lugar. Não há nada, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, a não ser Deus, Yahweh, o Yahvé. O mandamento dado por Moisés foi lembrado e enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntando-lhe: de todos os mandamentos, quais é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, Senhor, o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso único Senhor. Como diz, traduzido, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. O segundo é esse: ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Marcos capítulo 12, versos 28 e 31. 2 mandamentos do Novo Testamento só, que absorve os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Amar o Senhor de todo o seu coração e alma, entendimento e força, e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Jesus deixou bem claro a qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas, na frente das pessoas que normalmente não são as mais amadas e queridas. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs, seus irmãos e até a própria vida mais do que mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versos 26 e 27. O Senhor deve estar na frente dos pais, cônjuges, filhos e qualquer outro familiar. Deve ser o primeiro valor na nossa lista de escala de prioridade. Deve vir antes da nossa própria vida, vir antes dos nossos bens ou qualquer outra coisa. Quando falamos sobre Deus, vir antes não é apenas as coisas que nós dispomos a renunciar, não tem mais lugar em nossas vidas, e sim o que elas vêm depois. 1 Coríntios capítulo 7, que fala sobre a esposa,
primeiro lugar da nossa vida, indiscutivelmente, é Deus, mas isso não quer dizer que as outras coisas não cabem em nossas vidas, mas elas vêm depois de Deus. Busquem, pois, o primeiro lugar do reino de Deus e a justiça, e todas as coisas que lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Família em segundo lugar. Muitas gente tem errado ao pensar que a igreja, o ministério vem depois de Deus. A Bíblia cerca o lugar, a família. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Timóteo, capítulo 5, verso 8. Trabalho, em segundo lugar. As prioridades de um cristão. Igreja, em quarto lugar. Ativismo religioso não é a mesma forma de fazer obra de Deus. Muitos têm confundido que a obra de Deus, achando que o ativismo religioso, ou seja, ficar correndo de um lado para o outro, se enchendo de atividade, é fazer a obra de Deus. O ativismo religioso nada mais é do que preencher o tempo com atividades religiosas que nem sempre significa o que você está fazendo que seja a obra de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, entram em diversos ministérios apenas para tapar um buraco, mesmo sem ter qualquer dom naquela área. Isso é ativismo religioso. Quando frequenta a igreja apenas para achar que precisa estar presente, para os outros verem que você está lá, isso é ativismo religioso. Quantos não conseguem tirar folga para se dedicar à família de forma completa, porque tem o tempo todo tomado por programações. Isso é ativismo religioso. O ativismo religioso não é fazer a obra de Deus, é fazer uma obra humana, achando que é para Deus. Se dermos o valor devido a cada uma dessas atividades, mantendo-as, respeitando-as, nessa ordem, na escala dos valores nosso dia a dia, deixamos de ter muitos problemas que já nos têm incomodados. Amém, amém, amém. Então vamos seguir no último vídeo, o terceiro vídeo, e falarmos sobre andar com Deus, uma jornada de fé, intimidade espiritual. Amém.